A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde, meu irmão e minha irmã, meus irmãos, glórias a Deus. Sou eu aqui novamente, o seu irmão em Cristo, irmão Vicente. Vem aqui, né, com toda humildade, aqui compartilhar algo, né, no qual Deus tem falado no meu coração. Quero aqui, né, não estar retendo, mas compartilhar, porque Deus, ele não dá nada para nós ele não entrega algo para nós que a gente tenha que estar retendo isso, né, para que a gente não compartilhe. Ainda mais a palavra de Deus, né, as boas novas, a palavra da salvação, que é a palavra que liberta, que fortalece, restaura, né? A palavra, a cada dia Deus fala, todos os dias a palavra ela se renova, né, no nosso coração. Deus tem algo, todos os dias ele tem o maná celestial, ele tem, né, o pão da vida, Jesus Cristo, para nos alimentar aí, né, no espiritual, em nome de Jesus. Nós temos dois tipos de alimento no mundo, né, o alimento físico cotidiano, mas na palavra do Senhor fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é o verdadeiro alimento, a verdadeira comida, né? E quero aqui sim estar aqui, né, compartilhando, né, que Deus possa estar alimentando a cada um de nós, que a gente venha abrir o coração para receber, né, do alimento que o Senhor tem para as nossas vidas a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Quero falar aqui de alguém, né, de uma mulher na qual na palavra do Senhor menciona, está lá no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, fala assim, ó: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Agora, lá no versículo 12, nós vamos ler aqui, ó, nós lemos Josué capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler agora o versículo 12. Fala assim, ó: Agora, pois, jurai-me, vos peço, disse essa mulher, né? A prostituta. Ela fala: Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Aleluia. Olha aqui, irmãos, aqui está falando de uma prostituta. Ela acolheu o povo de Deus que estava ali espiando secretamente uma terra na qual Deus prometeu, né, que ia dar essa terra aí por posse ali para esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que estava ali no Egito. E Deus prometeu e Deus cumpriu, né? Aleluia. Que Deus tremendo e Deus maravilhoso. Quando a gente ouve a voz de Deus, né? Ele prepara, né? Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. E ali fala, né, que até quando eles foram espiar, muitos colocou obstáculo, né? Muitos colocaram obstáculo ali, mas não é a palavra de hoje, né? Mas aqueles que perseveraram, né, ali naquilo que Deus falou, entrou na terra em nome de Jesus. Mas aí, irmãos, o que chama atenção aí nessa passagem é que eles entraram numa casa de uma prostituta, e a prostituta acolheu eles, e ela, conversando com eles, ela fala, né: Eu sei que vocês são de Deus e que Deus entregou essa terra para vocês. E eu vou esconder vocês. E ela foi contra o povo dela e a favor do povo de Deus, pelo temor que ela sentiu. Mas só que ela pediu para que eles lembrassem dela. Mas não somente dela. E ela pede o quê? Lembra-se da casa do meu pai. Ou seja, lembra dos meus pais, lembra dos meus irmãos. E diferente daquela mulher, né, que fala na palavra lá no livro de Juízes, aleluia, fala de Sansão, né, que ele casou ali, ele se ajuntou com uma mulher, né, da qual o próprio Deus tinha falado para ele não se ajuntar com mulher daquele povo. E ele se ajuntou ali com a mulher por causa da sua formosura, né, a Dalila. E Sansão, ele se deixou levar, né, e quebrou ali a aliança com Deus, na qual Deus não falou para ele não falar, né, algo, e ele falou para ela. E ela foi a favor do povo dela e foi contra
o marido, mas que foi contra Deus, né, na verdade. Mas aí também foi a consequência sobre a vida de Sansão, né, pela desobediência dele, né, e quando nós estamos na desobediência para com Deus, tem a consequência, pode esperar, né, e Deus não tarda e não falha, tem esse jargão, né? Essa frase aí que o povo fala no mundo, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus ele age na hora certa, no tempo dele, porque ele é perfeito, ele é justo, e nós temos que se alinhar à palavra dele, às ordenanças dele, para que a gente não caia nas mãos de Deus, porque na palavra do Senhor fala, o reino da coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Porque ele fala, minha é a justiça. Aleluia. Essa mulher, a Raabe, ela foi ali, né, na misericórdia, ela foi temente ali, ela guardou ali, escondeu ali esses varão ali, né? E através da vida da prostituta, Deus livrou, se você continuar lendo, né? Fala que Deus livrou ela e a família dela. Muitas das vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, nós criticamos as pessoas, né? Na palavra do Senhor fala, muitos últimos serão o primeiro. A palavra do Senhor fala, né, que as meretrizes chegarão adiante, na frente, no reino de Deus, porque é de acordo com o arrependimento de cada um, da transformação, da mudança que a pessoa tem, né? Ali abre o coração, como aquela mulher, né, que agradou Jesus, né? A mulher que ali derramou sobre ele o bálsamo, né? E o nardo ali puro, né? E Jesus se agradou com ela. Quantos na palavra a gente não ouviu falar, né? O bom samaritano, ninguém sabia o seu nome nem a sua religião. Mas ali o sacerdote ali, né? Primeiramente ali o levita, depois o sacerdote, passaram de largo ali para ajudar ali uma pessoa que estava necessitada. E muitas das vezes Deus levanta um irmão, uma irmã, até uma criança para falar conosco e nós nos damos ouvido, né? Porque a maneira de Deus é agir para que a gente não venha se ensoberbecer. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu tô certo, eu tô na minha razão, né? Muitas das vezes o povo que muitas das vezes ali era certinho ali naquela cidade não iria nem, vamos falar assim, ir contra o povo para ir a favor ao povo de Deus, no qual Deus já estava dando sinais através desse povo. Veja bem, né? Deus tinha acabado ali, né, de engolir ali com as águas ali os cavaleiros ali, os cavalos de Faraó. Nem Faraó, que era uma grande potência, conseguiu ali contra o povo de Deus, na direção de Deus. E aí como que Jericó, né, ou algum outro lugar ia contra Deus? Essa mulher aí, ela fez aquilo que era certo. Na palavra do Senhor fala, aquele que amar mais sua mãe, seu pai, né, quem quer que seja mais do que a mim, não é digno de mim. Mas ele não fala que não é pra gente amar as pessoas. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Só que quando aquela pessoa, aquela vida está indo contra Deus, contra os princípios de Deus, contra a palavra, contra as ordenanças de Deus, nós temos que ficar atento para não ser cúmplice e conivente com as obras infrutíferas, para que a gente não venha participar, para que a gente não venha aí, né, ajudando essa vida aí com as coisas erradas. Mas essa mulher aí, olha só, era uma prostituta. Muitas das vezes a família tinha vergonha dela. Ela é uma prostituta. Ela não, vou deserdar ela. Olha só, irmãos, né? O cristão, o verdadeiro cristão, a igreja de Cristo, ele abomina, né? Ele é contra o pecado, mas ele ama o pecador. Nós não podemos desprezar, rejeitar as pessoas. Muitas das vezes nós nos intitulamos, nós falamos que somos cristãos e estamos desprezando, fazendo acepção das pessoas, tratando umas melhor do que as outras. E nós temos que estarmos atentos com isso, temos que tomar cuidado. Tratando um filho melhor que o outro, tratando uma pessoa melhor do que a outra. E olha só, a prostituta, né? É um tapa na nossa cara. Olha, meus irmãos, com as duas mãos bem dadas, né? Uma prostituta, ela se lembrou ali dos pais, falou, lembra, tenha beneficência com a casa do meu pai, em nome de Jesus. E muitas das vezes essa mulher, ela honrou o pai e a mãe. E eu creio que ela teve vida longa, porque se cumpre a palavra do Senhor. Honra o teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. E muitos daqueles que falam que são cristãos, muitas das vezes está até fazendo a obra, e muitas das vezes não está honrando o pai e a mãe, rejeita, despreza, né? Mas que Deus venha falar aos nossos corações, que a gente venha se alinhar cada dia
com a justiça de Deus, né? Através da verdade, da palavra que está na Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo final de dia aí, né? Tá um dia chuvoso aí. Graças a Deus, né? O que Deus manda tá bom. Ou frio, ou sol, ou calor. Que nós temos que ficar contente com aquilo que Deus manda, né? Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.